Boa tarde, vamos chegando aí. Vamos chegando a mais uma live, agora criando aí o costume já, né? Se não me falha a memória, já é a terceira semana consecutiva que nós temos live aqui falando sobre terapia, abordando temas que antes são pesquisados, são propostos e para essa live de hoje eu coloquei no grupo uma enquete, né? E algumas pessoas ali já votaram e por isso nós estamos com o conteúdo de hoje. E aí, Thaís, que bom que você entrou. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Manda esse link para alguém, participa, não deixe ficar comigo até o final não, tá bom? Esse tema de hoje é muito relevante, é um tema que vai trazer muita clareza para muita gente, né? E eu tenho certeza que principalmente quem às vezes não tem um olhar tão voltado para a terapia, talvez não está podendo fazer hoje, né? Nesse momento, aqui vai ter muita dica valiosa, aqui vai ter dicas preciosas para quem às vezes tem uma leve suspeita de que precisa de alguma orientação, de que tem alguma crença limitante, mas não tem ainda certeza, né? Aqui nós vamos apresentar algumas crenças limitantes, vamos falar sobre elas e também vamos estar dando dicas aí para identificar essas crenças e até mesmo algumas dicas para superar essas crenças. Então, fica comigo até o final, tá bom? A Nádia também entrou aí, Nádia terapeuta, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, minha querida. Vamos esperar aí mais alguns chegarem, né? Pra gente começar a destrinchar esse assunto. Enquanto isso, vai falando para mim qual cidade que você está, qual país, afinal de contas, através da internet nós conseguimos romper fronteiras. Não é desse jeito? Às vezes a gente mora no lugarzinho, no cantinho do mundo e tem pessoas lá em uma longa distância que tem a possibilidade de estar nos assistindo, nos acompanhando. Desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento, minha gratidão por você me permitir entrar na sua vida, na sua casa, até mesmo na sua história. Olha que interessante, se em algum momento da sua vida você puder falar assim, aconteceu algo diferente a partir de uma live que eu assisti lá da pastora Rosângela, que também é terapeuta. Olha que gostoso. Se eu puder um dia fazer parte da sua história, puder falar assim, foi a partir dali, foi um divisor de água. É o meu desejo para sua vida, viu? É o meu desejo. Por quê? Boa tarde, Patrícia, seja muito bem-vinda. O meu desejo realmente é que haja mudança, que haja transformação. Por que eu falo isso? Porque desde sempre eu acho assim, eu posso dizer que eu nasci com um propósito. Meu nascimento foi complicado, né? Meu nascimento, pelo que me disseram, o médico chegou a propor com quem estava com a minha mãe no hospital, dizer que ou iria sobreviver a mãe ou a criança. Tiveram de fazer uma escolha. Até hoje não me disseram qual foi, mas eu acho que eu sei qual foi, né? Fato é, minha mãe está viva hoje, com 85 anos, cheia de saúde, cheia de vida, de vigor, e eu aqui estou, né? Então, talvez por isso eu já tenha crescido aprendendo a cuidar de mim e de pessoas. Nascer para mim foi um grande desafio. E é muito prazeroso quando a gente percebe o quanto a gente pôde ser útil na vida de alguém. Por mais que eu faço meus atendimentos de terapia, por aqui, por essas lives que eu faço aqui no Instagram, é a chance que eu tenho de te ajudar fora da sala terapêutica, né? Fora do atendimento. Às vezes tem gente que pensa assim, eu não tenho tempo, eu não preciso disso, né? Eu não tenho tempo para isso, não tenho dinheiro para isso, porque tem gente que acha que é caro, mas não é caro, tá? Caro é quando você joga o seu dinheiro naquilo que não importa, mas cuidar da saúde não é uma questão de valor, é uma questão de investimento, então não é caro.
É um investimento na sua vida. Mas ainda assim tem gente que pensa, é caro, não vou gastar e tal, né? Mas aqui é a chance que eu tenho de te dar alguma dica, de poder de alguma forma te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Se eu puder te ajudar, ainda que de uma pequena situação, um percentual pequeno, eu já vou me considerar muito feliz com isso, tá bom? Muito feliz mesmo. Boa tarde, Geice. Deus te abençoe. Que bom te ter por aqui, minha querida. Olha só, o tema já tá aí, né? Eu já coloquei o tema dessa tarde, que é como quebrar crenças que te limitam. Se você tem alguma crença que você já percebe, assim, alguma coisa, o que é uma crença? É algo que você acredita. Não estou falando aqui de fé, eu estou falando de acreditar em algo. É diferente, né? Crença limitante, por exemplo, vamos dizer assim, quando você acredita que você não é boa em alguma coisa, você acredita que você não é capaz, né? Você acredita que você é muito feia ou muito linda, tudo isso são crenças, né? Então eu te pergunto, será que você já percebeu na sua vida, na sua história, alguma crença que te limita? Alguma coisa que te limita? Pouco tempo atendendo um cliente, foi dito assim, eu cresci ouvindo minha mãe dizendo que mulher burra tem que morrer. Falei, meu Jesus, crença, né, que traz do passado, são crenças lá de trás. E a verdade é que essa mãe criou uma pessoa para ser extremamente forte, tá? Essa mãe, com esse pensamento, ela declarou para essa criança, para essa adolescente, e assim foi, né? Que na vida nós não temos o direito de sermos fracos. Nós não podemos ser fracas, nós meninas não podemos ser fracas, porque mulher boba tem que morrer. A frase que ela cresceu ouvindo. Crença limitante. Crença que pode causar alguns níveis de trauma, né? Então a pergunta é essa: será que você tem alguma crença limitante? Escreve aí para mim. Ou se você tiver alguma dúvida, coloca aí nesse balãozinho que tá com uma interrogação. Se tem alguma pergunta, pode escrever. Faz aí também essa perguntinha. Mas olha só, eu preparei 3 temas, né? Foram 3 temas que eu preparei e coloquei uma enquete nos meus stories aí, que era ansiedade ou falta de fé, Deus está em silêncio e agora, ou como quebrar crenças que te limitam. E 67% dos votos gerou esse tema de hoje, que eu espero que venha acrescentar na sua vida, na sua história. Qual mentira que você acredita sobre si mesmo que te impede de avançar? Será que existe algum pensamento, algo que moveu a sua vida e talvez move até hoje? Porque hoje nós vamos identificar juntas essas vozes internas que nos travam. Vai ser junto esse processo. Essas vozes que nos paralisam, essas vozes que nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Hoje nós vamos identificar e vamos identificar entendendo como quebrar essas mentiras que muitas vezes nós enxergamos como verdades. E quando essa mentira é quebrada, isso gera cura no nosso interior. Eu queria estar te perguntando, você que está aí participando comigo, esse sonzinho que eu estou usando de fundo aqui incomoda um pouquinho? Se incomoda, fala para mim, tá bom? Tô aqui na experiência. Faria Thalia Santos. Será que é isso mesmo que eu tô lendo aqui? Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, Farley. Olha, meu amigo Farley, que bom te ter por aqui, meu querido. Deus te abençoe. Geice respondeu não. Não é o quê? O som não está incomodando ou não tem crenças que te limitam? Porque foram perguntas, né? Eu fiz mais de uma pergunta. Responde para mim, Geice, está incomodando? Agora sim, está incomodando este som? Se não está,
dá um joinha ou responde aí mesmo, escrito. Eu sou muito grata por esse feedback, tá bom? Tá ótimo, obrigada. O som não? O som está bom, ótimo. Obrigada, Geice. Muito obrigada. Gente, eu queria realmente que vocês continuassem comigo, que mandassem esse link para alguém. E nós vamos agora começar a analisar, a buscar essas respostas, né? Às vezes a gente que é terapeuta, às vezes não é terapeuta há tanto tempo, às vezes fala, mas nem sempre a gente traz muita clareza sobre o que é isso. E quem nunca fez terapia, às vezes está muito com especulação. Ah, eu penso que é isso, eu penso que é aquilo, né? Mas de uma maneira bem simples. Como que daria para explicar, então, o que seriam essas crenças limitantes? Crenças limitantes são pensamentos que se enraizaram dentro de nós como se fossem verdades. Pensamentos, mas que na realidade esses pensamentos que nós enxergamos como se fossem verdades, eles nos impedem de crescer. Eles nos impedem de crescer, eles nos sabotam e nos afastam da nossa identidade real. Aí eu quero te dar agora exemplos de crenças limitantes. Exemplos de crenças que nos limitam. Por exemplo, frases que nós ouvimos no passado do tipo, você não é capaz, você não vai conseguir, né? Então vem aquele pensamento que se rotula como crença nesse modelo, eu não sou capaz. Será que tem aqui, assistindo essa live, alguém que já se viu diante de algumas situações e pensa, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir? Ou pensamentos do tipo, eu não mereço ser amada. Crenças limitantes. Eu vou fracassar como? Como sempre. Eu vou fracassar como sempre. Ou às vezes frases que vêm na nossa mente, como que nós tomamos como nossa, quando diz assim, Deus não se importa comigo. Ou comigo tudo dá errado. Ou ainda uma frase que eu já ouvi tantas vezes e eu já falei em alguns momentos. Que frase é essa? Eu não tenho sorte na vida. Eu me lembro que quando eu era criança, Maria, a terapeuta de valor também, seja bem-vinda, Maria. Deus que abençoa. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Mas olha só, quando eu era criança, eu me lembro que eu cresci com vários rótulos, né? Aí eu assistia a televisão, via aquelas pessoas lindas na televisão e sonhava um dia trabalhar na TV. Mas uma coisa que não era comum no meu tempo, na minha infância, por exemplo, eram pessoas de nariz larguinho, não era tão comum, apresentando um telejornal, sendo mocinha de filme, de novela, né? E quando eu vinha aquele desejo, aquela vontade, de imediato vinham sobre mim o peso de marcas que eu trazia na minha alma. Para eu fazer isso, não dá certo, porque eu não sou desse ou daquele jeito. Eu não sou alta, eu não sou magra, eu tenho o narizinho largo, né? E por aí vai. Como isso acontece na vida da gente? São vozes do passado. Aí você pode falar, mas você era uma criança, você acabou de dizer que você era uma criança, mas ontem foi o meu passado, certo? Ontem é o passado de hoje. Então o que eu ouvi ontem pode refletir o hoje, pode refletir amanhã. Então, quando eu era criança, por mais que eu era uma criança com esses pensamentos, eu já estava trazendo uma carga de negatividade dentro de mim. Eu já estava trazendo frases que eu ouvia de outras pessoas e que, sem que eu percebesse, já estava marcando a minha trajetória. Então, as crenças, na realidade, elas tanto podem te limitar, como elas podem te potencializar. Crenças são a forma como você vê a vida.
Como você vê as coisas, como você vê a vida e como você se vê diante das pessoas, como você se vê aos olhos das pessoas. Você está me entendendo? Isso fala de crenças. Isso fala de crenças que nos limitam ou que nos potencializam. Algumas pessoas sofrem a mesma situação, o mesmo episódio, o mesmo cenário. E para algumas pessoas, a crença, a forma como elas veem tudo aquilo, serve para potencializar, para colocá-las para funcionar melhor. Mas em algumas pessoas, aquele mesmo cenário serve para paralisá-las. Paralisá-las. Certa vez eu fazendo um atendimento a uma pessoa, essa pessoa teve uma situação de humilhação, de um constrangimento muito grande na infância, em uma situação relacionada a uma foto. Fui convidado para fazer uma foto e de repente quem convidou disse, mas você está inadequado. Você precisa melhorar esse visual, digamos assim, né? Fato é, chegou um momento em que depois de trabalharmos essa emoção, essa crença, nós podemos perceber, ele disse assim, olha que interessante, eu não gosto de fazer foto, eu não gosto de estar numa foto. Eu acho que eu não sou fotogênico, não fica legal, não gosto. Não gosto de aparecer em foto. Por quê? Por causa de uma crença limitante, um registro negativo que foi feito lá atrás. A boa notícia é que fazer terapia, é possível resolver todos esses sentimentos. Todas essas crenças podem ser reestruturadas. Não ressignificadas, mas reestruturadas. Boa tarde, Alessandra, minha mentora querida, que também está aqui. Prazerzão te ter aqui, ó. Um prazer receber a cada um de vocês. Muito bom mesmo. Mas como eu estou dizendo aqui, né? Existem muitas situações, são muitas vozes e que geralmente vem realmente com o eu na frente, né? Eu não sou capaz, eu não mereço ser amada. Esse eu não mereço ser amada, por exemplo, às vezes é uma criança que lá atrás foi rejeitada pelo pai, pela mãe, pelo cuidador. Quando ela se viu tão sozinha, tão carente, que ela cresceu se julgando, se entendendo como uma pessoa que não é merecedora de ser amada. Por quê? Falta de validação lá atrás. Falta de um abraço, falta de uma aprovação. Eu não mereço. Aí essa pessoa começa a procurar defeitos, problemas nela mesma, veste essa camisa e usa isso como uma verdade irrefutável. Vive amargurada. Por quê? Por causa dessa crença que a limitou. Essa crença lá de trás. Aí essa pessoa não quer ir numa festa, porque não se sente querida, não se sente desejada naquele ambiente. E quando encontra alguém que consegue amar, quando encontra alguém que consegue abraçar, dar carinho, acolher, essa pessoa que está tão ferida, tão machucada por dentro, tão presa nessa crença lá de trás, ela não consegue se permitir ser amada. Ela olha tudo com um olhar de desconfiança. Ela olha tudo com uma reserva, sempre já na defensiva. Fulano tá me tratando tão bem, por que será isso? Ah, ninguém faz isso de graça. Tá querendo o quê? Eu não tenho nada para oferecer. O que tem por trás dessa amabilidade? Na verdade, a pergunta deveria ser: o que tem por trás desse meu sentimento de não sou merecedora? O que está escondido por trás deste sentimento de Deus não se importa comigo? O que está escondido por trás dessa frase que insiste em estar na minha mente de vou fracassar como sempre? São investigações que devem ser feitas, perguntas que devem ser feitas, clarezas que precisam ser buscadas, tá? A gente precisa de jogar luz nessa escuridão. Isso é necessário. Então, está aqui a descrição, creio eu que não ficou nenhuma dúvida, se ficou,
pode perguntar, tá bom? Pode fazer a pergunta aí, falando aqui sobre crenças limitantes. Se você ainda tem alguma dúvida, faça. Dentro das possibilidades eu vou te responder. É como eu sempre gosto de dizer, a gente não é dono de toda a verdade, não é? Nós não somos portadores de toda a verdade. No entanto, aquilo que está ao nosso alcance, estamos aqui para isso, dispostos a te responder. Faça a sua pergunta aí, contribua, conte a sua experiência, tá bom? Manda esse link para alguém, deixa aí, fala para mim qual crença que tem te acompanhado e que tem te incomodado. Qual seria essa? Então, de onde vêm essas crenças? Como já foi dito, vem de experiências da infância, né? Frases do tipo de pessoas que foram ou talvez ainda são autoridades sobre a nossa vida. Quem são essas pessoas? Os nossos pais, os nossos cuidadores, às vezes nossos professores, né? Me marcou muito a primeira professora que eu tive. Lá no primáriozinho, não, como eu amava aquela professora. E o que ela falava para mim era verdade. Mas nem todos tiveram a felicidade de ter bons professores. Às vezes eram professores amargos, né? Às vezes eram professores insatisfeitos com a própria profissão, que iam para ali e que marcavam de maneira negativa a vida das crianças. E muitas dessas marcas se tornam traumas que profundamente tocam e ficam, e as pessoas levam para a vida. Essas crenças, elas podem também ser causadas como uma repetição de padrões. Mas eu quero aqui te trazer exemplos práticos de causas dessas crenças, como são possíveis acontecer. Por exemplo, vamos dizer aqui, né? Uma frase que você pode ter ouvido na sua infância. Por exemplo, você nunca faz nada direito. Qual filho que nunca ouviu isso? Da mãe, do pai, mais da mãe, né? Que às vezes a criança ou adolescente está ali ajudando em casa, ou a mãe esperando que ele ajude e ele não quer ajudar. Tudo isso acontece. Mas às vezes essa frase que é tão corriqueira, que é: você nunca faz nada direito. Essa frase, que pode ser, ela pode ser falada, declarada por um pai, por uma mãe, sim, mas pode também ser declarada por um professor, por exemplo. Ela gera uma crença. Qual crença é essa? Ela pode gerar a crença do eu sou incapaz. A crença do nunca vou ser suficiente. O você nunca faz nada direito é muito pesado. O nunca é muito tempo. Aí a criança cresce realmente com aquele sentimento de incapaz, aquele sentimento de insuficiência. Aí quando vai tentar um emprego novo, reclama, sente horrores, às vezes pode entrar até em um processo de ansiedade, de crise de ansiedade. Por quê? Por causa daquela crença que foi plantada lá atrás. Pais emocionalmente ausentes ou pais frios também pode gerar crença limitante. Por exemplo, pode gerar uma falta de afeto, uma falta de elogios ou falta de validação. Por ser ausente ou por ser frio. Pai, mãe, cuidador, né? Qual a crença? Eu não sou digna de amor. Ninguém se importa comigo. Sabe aquela pessoa que faz de tudo por todos? De tudo por todos, quer ajudar a todo mundo. Quer ajudar a todos. Está em busca de validação, em busca de elogios, em busca de amor. Eu preciso fazer para ser amada. Eu preciso acolher, porque senão eu vou perder fulano e ele vai deixar de olhar para mim. Eu preciso fazer para que me percebam. Por quê? Porque não se sentiu acolhido na infância. Porque o pai, o cuidador, a mãe não teve a condição, às vezes, de entregar o afeto necessário. Aí, mais uma vez, eu vou para a minha infância.
Eu cresci numa família humilde, éramos 9 irmãos, somos, glória a Deus por isso, todos vivos, né? Até hoje, 9 irmãos. Mas eu, a rapinha do tacho, a mais novinha de todos, né? Pensa, eu cresci e o cenário que eu via minha mãe sempre era trabalhando. O amor que a minha mãe me ofereceu foi o amor do trabalho. Ela trabalhava e trabalhava muito, por quê? Porque ela precisava ajudar no orçamento da casa. Era necessário. Mas a criança que existe em mim, aquela criança, só enxergava a ausência. Só enxergava a ausência do colo, a ausência do abraço, a ausência do olhar. Quantas vezes eu fazia coisas e eu tinha a aprovação, às vezes de outras pessoas, mas não de quem eu mais queria. O olhar da minha mãe. Eu cresci com essa carência. Aí eu me vi, de repente, uma pessoa cuidadora. Olha que interessante. De repente eu me vi uma pessoa cuidando de pessoas. Por quê? Porque a Rosângela é boazinha? Não. Porque a Rosângela sabia o que era não ter aquela validação. A Rosângela sabia perfeitamente o que era a falta daquele olhar. E eu sabia o que era, o que o outro estava sentindo, eu queria o bem-estar do outro, mas ao mesmo tempo eu estava buscando o olhar para mim também. Ei, eu estou aqui, eu estou te ajudando, eu estou te acolhendo. Olha, era a criança em mim. E quantas vezes eu não conseguia falar não por causa dessa carência que estava em mim. Uma carência criada a partir de uma crença limitante do passado. Uma outra situação é comparações frequentes com irmãos ou colegas. Meu Deus, comparações frequentes com irmãos ou colegas. Frases do tipo: por que você não é igual a sua irmã? Quem nunca ouviu isso? Se nunca ouviu, você é feliz demais. Quem nunca ouviu? A sua irmã faz tão bem. A sua irmã é estudiosa, você só tira nota ruim. Por que a sua irmã é tão caprichosa e você não consegue? Por que a sua mãe faz direito, a sua irmã faz direito e você não? Por que a sua irmã obedece, eu falo, ela obedece e você fica aí? Nessa lentidão para atender. Quem nunca? Comparações, queridos. Né? Isso gera o quê? Isso gera a crença do eu sou inferior. Isso gera a crença do preciso ser outra pessoa para ser aceita. Olha que coisa triste. Você não poder ser você mesmo. Você precisar ser outra pessoa para ser aceita. Cada um de nós temos a nossa particularidade. Eu sou eu, você é você e tá tudo bem. Nós somos diferentes, nós temos semelhanças, mas até o nosso DNA é diferente. Você está me entendendo? Mas quando vem essa história de comparação, eu usei aqui, né, a questão de comparação de irmãos, mas às vezes é um primo, às vezes é um colega, às vezes é um irmãozinho da igreja, olha lá, fulano toca, o filho da fulana já faz isso, isso e isso, eu tô mais novo do que você e tá fazendo isso e isso. Destrói. Isso pode chegar a comprometer a individualidade da pessoa. Isso é muito sério. Precisar ser outra pessoa para ser aceita. Ou seja, crença limitante. Crença que vai limitar a sua vida. Presenciar brigas constantes entre os pais. Ah, peraí, mas aí não tem nada a ver comigo, né? Eu vou presenciar a briga com os meus pais, é o problema deles, eles que estão brigando. Boa tarde, Paz do Senhor, Maria. Ah, Maria, obrigada. Amo ouvir a senhora, a pastora. Obrigada, Maria. Maria Olindina, não é isso? Eu sempre esqueci o sobrenome, mas eu sei quem é. Ó, brigadão, viu? Deus abençoe. Magna Oliveira, que prazer te ter aqui de novo, querida. Participa aí, comenta, tá? Pode participar, pode falar também. Não fica esperando só por mim, não. Nós estamos aqui para somar, é para interagir, né? Não me deixa falando sozinha, não. Fala aí comigo também. Mas olha só,
Às vezes, a gente vai com esse olhar e pensa assim, briga dos meus pais, eles que são adultos, eles se entendem, né? A gente escuta muito isso. Mas, quando um filho presencia um problema, uma briga entre o pai, o pai e a mãe e o padrasto, ou vice-versa, né? Briga entre pais e filhos. Isso acontece, isso gera o quê? Isso gera um ambiente instável e ao mesmo tempo agressivo. Qual que é a crença que é gerada numa situação dessa? A crença é: o mundo não é seguro. A criança que presencia algo assim, o pré-adolescente que presencia algo assim, que cresce em um ambiente assim, ele cresce vendo e sentindo e sendo embutido dentro dele o quê? A crença de que relacionamentos sempre machucam. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas não querem nem ouvir falar em casamento. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar em casamento, em ter filhos, então, de forma alguma. Tá? Aí quando você vai para o centro terapêutico, você vai perceber que muitos desses estão assustados, estão amedrontados, por quê? Por coisas que viveram, por coisas que existiram. Eu me casar, meu pai traiu a minha mãe. Eu vou mexer com o casamento. A gente está vendo tanta separação, tanto divórcio. Criar filho, para que eu vou mexer com ter filho? Filho é problema. Por quê? São crenças geradas em ambientes agressivos, em ambientes tóxicos. São casas, lares que deveriam estar gerando um ambiente ali de paz, de amor, de acolhimento. Na realidade, estão criando pessoas carentes de tratamento psicológico e emocional. Por quê? Por causa do ambiente que é oferecido. E as crenças limitantes vão se enraizando. Às vezes um pai e uma mãe procuram ajuda para o filho, mas na verdade não adianta procurar ajuda só para o filho. Porque se o filho está vivendo alguma situação difícil, você pode ter certeza, muito disso são crenças que estão sendo construídas dentro do lar. Então, às vezes é necessário trabalhar o pai, a mãe, toda a família. São situações que a gente precisa de analisar. Às vezes não é nem o caso de fazer terapia. Preste atenção. Às vezes a situação é a sua aí, ainda está assim no comecinho, o problema está começando a se estabilizar, a se estabelecer aí o problema, começando a se estabelecer. Talvez com alguma dessas dicas, dessas orientações, dessas clarezas que são passadas aqui através dessa live, possa te ajudar. Talvez você nem vai precisar de terapia. Mas existem situações que o problema já está tão intenso, tão agravado, que se não for na sala terapêutica, se não for com oração, com busca, com entrega, com reconhecimento, a coisa não vai acontecer. A vida não vai ficar melhor, não vai ficar mais suave não, viu? A gente precisa de, prestar atenção. É o que eu falo, às vezes a gente precisa de pedir a Deus, orar e falar: Senhor, me dá um par de óculos espiritual, me dá óculos espirituais, Senhor, de maneira que eu possa ver o que eu não estou enxergando. E às vezes as coisas estão ali bem sinalizadas, mas a gente não está conseguindo alcançar, não está conseguindo enxergar, não é verdade? Isso é uma realidade. Mas olha só, uma outra situação, a pessoa ser responsabilizada por algo fora do seu controle. Como que seria isso? Por exemplo, uma frase: por sua culpa eu estou sofrendo. Meu Deus! Será que alguma mãe já falou algo assim? Será que, por exemplo, uma mãe que está vivendo um problema com uma filha, com um filho, né? Aquele filho, aquela filha que está precisando talvez de ajuda, que não está conseguindo administrar a própria vida,
E ainda tem que levar o peso de ouvir: a culpa é sua. Ou às vezes um filho que assiste a mãe vivendo algo muito pesado, por exemplo, a sobrecarga mesmo. Vamos dizer aqui aquela mãe que não tem o companheiro para ajudar, né? Aquela mãe que não tem o marido por algum motivo. Por separação, por viuvez, por algum motivo ela não tem. E ela tem que se desdobrar para dar assistência, para dar conta de cuidar do filho. E aquele filho, às vezes, assiste a luta da mãe, assiste a peleja da mãe. E naquilo ele se sente responsável por algo que não está no controle dele. Ele se sente responsável por aquilo que a mãe está vivendo, mas não foi uma escolha dele. Ele não escolheu nascer naquele cenário, ele não escolheu viver aquele contexto. Não é responsabilidade dele, não é culpa dele, mas ele vê o sofrimento da mãe e acolhe aquilo no coração como sendo culpa dele. E essa culpa vai gerando a crença limitante. Às vezes não foi ouvir, foi por sua culpa que estou sofrendo. Mas às vezes é assistir o que a mãe está passando. E na mente dele vem aquela frase, aquela crença: tudo é minha culpa. Eu só trago problemas. Crenças limitantes. Tudo é minha culpa, eu só trago problema. Ou seja, tem coisas que às vezes fogem ao nosso controle. Fugiu o controle dos nossos pais, mas a crença foi estabelecida. Nem tudo foi por maldade, mas a crença foi estabelecida. Porque a crença é aquilo que se estabelece a partir do olhar de quem está enxergando. Cada pessoa é um universo. Cada um de nós sabe o que carrega por dentro. Uma mesma história, por ângulos diferentes, pode gerar crenças diferentes. Você está entendendo? Boa tarde, Dorca. Que prazer te ter aqui, minha querida. Deus abençoe. Vai deixando seu parecer aí, gente. Se essa live está fazendo sentido para você, comenta aí, fala comigo. Eu quero saber se vocês estão gostando, se está tudo ok. Dá o coraçãozinho aí que a gente gosta bastante também, tá? Isso ajuda até. O seu comentário, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e vai estar mandando para outras pessoas. Então, me ajuda aí, tô contando com isso, tá bom? Então, essas crenças, elas nos limitam ou nos potencializam. Potencializa é como o resultado é bom, mas geralmente elas mais nos limitam do que nos potencializam. É disso que nós estamos tratando, né? Experiência de ser ignorada quando expressava as emoções. Olha só, a criança quer falar e a gente não deixa. O menino quer participar de alguma conversa. Cala a boca, menino, esse assunto é de adulto, né? Cala a boca, menino. Outra hora, engole choro, cala a boca. Isso é drama. E a criança fica ali, sem poder se expressar, sem receber acolhimento, só recebendo o que... Vamos ser sinceros, né? Por exemplo, o adulto que às vezes vê a criança chorando e pensa assim, e fala assim: engole esse choro, vida que segue. Tá querendo o quê? Que a criança seja forte. Mas a criança precisa de ser acolhida. Ela precisa ser acolhida. A intenção pode até ser boa, mas ao invés de ajudar, está aí atrapalhando. Está aí atrapalhando. Porque qual que é a crença da criança quando escuta uma coisa dessa? Do tipo, tá querendo causar, né? Fulano cheio de drama, lá vem um dramático. Para de chorar. Qual que é a crença que é gerada? A crença é: meus sentimentos não importam. Eu tenho que esconder o que eu sinto. Eu não posso verbalizar. Ninguém tá nem aí para mim. Este é o sentimento. E a pessoa cresce tendo essa angústia dentro da alma. A pessoa cresce sem se sentir à vontade para partilhar dos próprios sentimentos.
A pessoa acha assim que ninguém quer escutar minha história, ninguém tá nem aí para mim. Não importa para eles. Então eu vou me recolher à minha insignificância. Meu Deus. Será que aqui, nessa live, participando, tem alguém que já passou por algo parecido? Será que tem alguém aqui que já passou por algo parecido? A Maria Olíndia, né? Ela disse aqui, pastora, eu e meu esposo estamos assistindo. Ele parou para assistir, que bom. E ele quer entender sobre essas crenças, né? São estes pensamentos que, sem querer, são embutidos na nossa mente. Não ficam ali no nosso consciente, mas enraizam no nosso inconsciente. E muitas vezes geram marcas que às vezes são até somatizadas, ou seja, estão dentro da nossa alma, mas que refletem no nosso corpo. Porque o nosso corpo não mente, tá? Nosso corpo não mente. Quando vem algum registro, quando nós vamos trabalhar algum registro que está no nosso inconsciente, alguma história que nos marcou profundamente, às vezes a gente até fala assim, mas eu era criança, estava tudo bem, mas quando aquele cenário vem na nossa mente, muitas vezes o coração dispara, às vezes vem um tremor, a mão fica gelada, às vezes falta um pouco do ar. Por quê? Porque o nosso corpo não mente. Por mais que a nossa consciência quer dizer, eu sou maduro, eu sou adulto, isso já não vai me ferir mais, o corpo registrou a dor que existiu naquele tempo. E essa lembrança precisa ser trabalhada. Essa lembrança precisa ser trabalhada. Tá certo? Então vamos que vamos aqui. De nada. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aí, gente. Vamos participando, viu? De nada, Maria. Deus abençoe. Dá um abraço aí no seu esposo por mim. Alegria saber que está o casal participando dessa live. Muito bom. Mas olha só, eu quero falar um pouquinho com você sobre falta de renovação da mente. Falta de renovação da mente. Lá em Romanos, capítulo 2, no versículo 2, está dizendo assim, olha só. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos identificar essas crenças limitantes, identificar essas limitações e nos conformar do tipo assim, é verdade, eu cresci assim com esse pensamento. Eu cresci com esse pensamento de que relacionamentos machucam. Eu cresci acreditando que eu sou inferior. Eu cresci acreditando que eu não posso dizer não porque não vão me aceitar. Eu cresci acreditando que eu sou indigna. Mas eu nasci assim, né? Fazer o quê? Eu cresci desse jeito. Isso é ser conformado. Nós não somos chamados para viver conformados com esse padrão. Não, é perceber o que está acontecendo, é o que está aqui em Romanos 2, capítulo 12, versículo 2. É não conformar com esses pensamentos que é as vozes que esse século traz para a gente. As vozes que esse tempo traz para nós, né? Para a nossa vida. Mas é ter a nossa mente transformada, renovada. Para quê? Para experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu te pergunto, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Deus nos fez para sermos completos. Deus não nos fez para sermos quebrados. E essas crenças nos quebram, nos machucam. E se o Senhor nos deixou o caminho para reestruturar, por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos nos submeter a reestruturar a nossa história? Enquanto você não tem conhecimento da sua crença limitante, ok. Mas a partir do momento que você percebe, sabe do que se trata, é sua obrigação
se tratar, por amor a você mesmo, por amor a quem está ao seu redor. Porque quando você se cuida, você vai ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais completa e com mais potencial para ser bênção na vida das pessoas. Você está me entendendo? A crença nasce como uma semente. Preste atenção nisso. A crença nasce como uma semente, é do jeitinho uma semente, né? Mas se você não arrancar a erva daninha, ela cresce e sufoca tudo que tem ao redor. Então essa crença limitante, ela precisa ser arrancada. Ela precisa ser arrancada. Porque se ela não for arrancada, todo o resto pode ser comprometido. Você entende isso? Como então que essa crença limitante impacta a nossa vida? Qual o impacto? Como que faz isso? Como que ela age dentro de nós? Eu acho que aqui eu estou chegando no que a maioria das pessoas querem. Até agora nós falamos sobre o que é a crença limitante, como identificar a crença limitante, né? Mas a pergunta então essas crenças limitantes, elas impactam na nossa vida de que forma? Por exemplo, elas impactam na vida da gente criando trava na nossa fé. Crenças limitantes que travam a nossa fé. Por exemplo, Deus não se importa mais comigo. Deus não está nem aí comigo. Crenças limitantes. São crenças negativas sobre você mesmo. Quando você coloca Deus não se importa comigo, é como se você dissesse: eu não tenho valor suficiente para chamar a atenção nem de Deus, que é amor. Crenças negativas sobre si mesmo e sobre Deus distorcem a imagem que você tem de Deus. Às vezes a dor é tão grande que a gente só consegue ver Deus como alguém que nos ignora. Às vezes a dor é tão profunda que a gente vê um Deus carrasco, que só está ali para nos punir. Aí você começa a buscar e entender aquele sofrimento, aquela angústia, como merecimento. Eu estou passando isso aqui porque eu mereço. Só pode ser. Porque se Deus é amor, eu oro, não está acontecendo, então é porque eu mereço, só pode ser isso. Você começa a achar que você não é digna, que você não precisa nem de orar, que Deus não se importa com você. E isso vai fazer o quê? Automaticamente. Isso vai afastar você da presença de Deus. Se você não sabe, já teve situação aqui que eu atendimento que eu fiz, de pessoa que estava fora do caminho do Senhor, desviado do caminho do Senhor, né? Quem é cristão protestante aí sabendo o que eu estou falando. Quem não sabe, tiver curiosidade, me pergunta que eu respondo, tá bom? Mas tinha gente que estava fora, não estava caminhando, né? E fazendo terapia, percebendo crenças limitantes, trabalhando essas crenças. Hoje, para a honra e glória do Senhor, essa pessoa está congregando, está servindo ao Senhor. Essa pessoa teve um novo encontro com o Senhor. Como? Percebendo que muitos pensamentos que carregava sobre si, sobre Deus, eram crenças limitantes, formas que tinham enxergado lá atrás. Então essa é uma das situações que impactam, um dos impactos da crença limitante. Elas travam a fé. Uma outra impede relacionamentos saudáveis. Crenças limitantes impedem relacionamentos saudáveis. Como assim? Quando você acredita que não é suficientemente... Deu um trava-língua aqui, né? Quando você crê que você não é suficiente, quando você acredita que você vai ser rejeitada, quando você acredita dessa forma, você acaba entrando em um modo de isolamento. Você acaba se isolando. Você cria como que muros ao redor de você. Ou mesmo você acaba com tanto medo de ser feliz por crenças
limitantes, você acaba atraindo sobre você relacionamentos tóxicos. Como que é isso? Me explica melhor. Às vezes a dor, o medo de não ser feliz com alguém, o medo por não, o sentimento de não merecer. Você entra na situação assim, no cenário de ser tão bom, tão boazinha, tão acolhedora, que aí vem os oportunistas. Aí vem os narcisistas, né? Que querem ser adorados. Que na vida deles é eu. Aí encontra uma pessoa disposta a acolher, a abraçar, a sentir, a ser tudo para o outro. Ela entra num relacionamento tóxico. Ou ela não entra em relacionamento nenhum por medo de ser machucada. Ou ela se vê uma pessoa tão amável, tão dada, tão entregue, que vem os oportunistas. Os abutres, né? Os abutres que não podem ver uma carne fácil. Ai. Será que temos alguém com essa crença por aí? Se temos, a notícia é boa. Tem jeito de tratar isso na terapia, viu? Você não precisa viver com este problema. Você não precisa viver com este problema. Tem solução, tem libertação, tá bom? Essa é a boa notícia. Uma outra situação ela faz você se sabotar. Crenças limitantes também faz você se sabotar. Como que é isso? Você até tenta dar passos. Mas logo você desiste. Ou você se boicota, né? Acreditando que não vai dar certo mesmo. Para que eu vou tentar? Eu até pensei, até planejei, mas não, isso não vai dar certo. Então eu não vou. Eu comecei a faculdade, mas tava tão difícil. Aí eu pensei, isso aqui nem é um campo tão bom. Aí tranca a matrícula. Comecei um curso, não, eu não vou ter clientela. Não vou conseguir. Eu não sou capaz. Tudo que eu ponho a mão não dá certo. Tudo que eu começo eu não termino, né? Então essas crenças, elas te mantêm num ciclo repetitivo de frustração e de estagnação. Aí você começa a autossabotagem. Por exemplo, quem tem essa situação, dessa dificuldade, por exemplo, de se achar digno de ser amado, de ser acolhido. Às vezes sofre tanta gente ruim que aproxima, que gera sofrimento. O dia que encontra uma pessoa boa, ele fala assim, não, é mais um para me machucar. Aí já não quer mais. Por quê? Por causa de crenças que geraram limitação. Uma outra situação é que crenças limitantes também causam ansiedade, culpa e medo. Ansiedade, culpa e medo, mentiras internas alimentam pensamentos negativos, mentiras internas exageram as ameaças, a pessoa sente tudo uma proporção muito maior. Aí aquilo te coloca num estado constante de alerta. Um estado constante de alerta, você está sempre preparado para a fuga. Você vive tentando agradar, se justificando ou mesmo se escondendo. São frutos de ansiedade, de culpa, de medo. E isso gera sofrimento emocional. Triste, não é? Mas existem aqui 5 passos que eu quero te falar de uma maneira bem breve, que nós já estamos aqui encerrando essa live, tá bom? O meu planejamento era que fosse até menor, mas tá ok. O importante é que o conteúdo está sendo passado. E se eu estiver agregando algo na sua vida, para mim já está de muito bom tamanho. Já estou feliz, já estou realizada. Mas eu quero te passar aqui de maneira bem breve 5 passos, 5 passo a passo para quebrar uma crença limitante. Qual seria? O primeiro é identificar a crença. É identificar. Se você percebeu que você tem uma crença limitante, o que você vai fazer? Você vai perguntar: o que eu acredito sobre mim mesma nessa situação? Eu não sou boa o suficiente? É um exemplo.
Se você identificou uma crença limitante, você vai fazer essa pergunta. O que eu acredito? O que eu penso sobre mim mesma? Qual é o meu olhar sobre isso? Falam que eu sou muito grosseira, que eu sou bruta. Vou olhar para mim. Peraí, será que realmente eu sou uma ogro? Uma ogra, né? Será que eu sou uma Fiona? Ou será que estão dizendo isso quando eu sou realista? Eu estou sendo amargurada? Por quê? Outra situação é descobrir a origem. Quando foi que você ouviu isso pela primeira vez? Quem disse? Quem afirmou essa crença limitante pela primeira vez? Isso é verdade absoluta? Ou será que é algo que disseram, mas não corresponde à minha realidade? Ah, você é preguiçosa. Será que eu sou preguiçosa mesmo? Será que é isso? Boa tarde, Alcimar. Obrigado pela presença. Muito bom te ter por aqui. Alcimar vai participar comigo de uma live semana que vem. Já estamos planejando aí, vai ser muito bom. Tenho certeza disso. Mas a pergunta que tem que ser feita, isso é uma verdade? Ah, falo que eu sou preguiçosa. Será que eu sou preguiçosa? Será que eu estou procrastinando? Será que é preguiça? O que está acontecendo? Né? São perguntinhas que a gente precisa fazer. Isso é uma avaliação que nós precisamos fazer. Necessário. Terceira questão aqui que ajuda a quebrar uma crença limitante. Questionar essa crença. Como? Qual é a evidência contrária? Será que estão falando é verdade mesmo? Eu tenho provas, eu tenho como avaliar e chegar a alguma resposta se isso é real ou se é fictício? Estão dizendo é verdade ou é mentira? Uma outra pergunta, isso se alinha? Será que isso está de encontro com o que Deus diz a meu respeito? Será que eu sou uma incapaz? Eu não sou amada? Será que é isso mesmo? Uma outra situação é substitua por uma crença fortalecedora. Substituir por uma crença fortalecedora. Como que é isso? Usar afirmações com base na palavra de Deus. Por exemplo, eu sou amada. Se você não sabe, o Senhor Jesus, por várias situações, ele citou a palavra de Deus para embasar os seus ensinamentos, os seus ensinos, para lutar contra o inimigo. E aqui nós estamos falando de um inimigo, nós não estamos falando do inimigo da nossa alma, um inimigo espiritual, nós estamos falando de um inimigo que perturba a nossa paz, a nossa vida, que é crenças que nos limitam. Então a palavra de Deus pode ser usada também nesse aspecto. Olha só, com relação ao ser amada, em Romanos 8, 38 a 39, está dizendo assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Olha só, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar. Aqui eu te convido a substituir, tirar o nos e colocar o me, tá? Ó, ninguém em toda a criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando você se sentir deixada de lado, quando esse sentimento se estabelecer e você perceber que está sofrendo com isso, lembra, você é amada de Deus. Você é amada de Deus. Nada pode separar do amor de Deus, nem você mesma. Sabia disso? Você pode até tentar fugir, escapar do olhar de Deus, mas não tem jeito, Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Tá? Se existe um amor que nós não conseguimos fugir dele, é o amor de Deus. Então, querendo ou não, acreditando ou não, você é amado, você é amada de Deus. E ponto. É a Bíblia que está dizendo, com ela eu não discuto. É a palavra de Deus. Você pode pensar, mas como mais eu posso me afirmar, criar afirmação com base na palavra? Aí vamos então para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente
de Cristo. Tenho a mente de Cristo. A Bíblia não relata o Senhor choramingando, lamentando. A Bíblia fala que quando o Senhor sofria alguma perseguição, ele glorificava a Deus. E por vários momentos, a mente de Cristo o levava a ter momentos de oração com o Pai. E ali ele conseguia fortalecimento. Ali ele conseguia clareza. Em dado momento ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas depois de falar isso pela terceira vez, ele falou: ou melhor, em todas as 3 vezes, na verdade, né? Ele sempre fechava dizendo: mas cumpra em mim o seu propósito, é a sua vontade que vale. Mas o relato diz que ele saiu dali fortalecido. Fortalecido através de quê? Através da oração. Mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós não podemos mandar em Deus, mas nós podemos interceder ao Pai, assim como Jesus fez por tantas vezes, deixando esse exemplo, né? E lá em Filipenses 4, versículo 13, está dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, se você percebeu alguma dessas crenças limitantes, busque ajuda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busque ajuda. Por que eu estou usando esse texto para te dizer, busque ajuda? Porque às vezes para buscar ajuda é tão difícil. Às vezes a gente percebe um problema, a gente percebe o que está acontecendo, mas é tão difícil buscar ajuda. De que ajuda que eu estou te falando? Procure seu pastor, a sua pastora, se ele tem lá esse chamado, né, para aconselhamento pastoral. Se quiser fazer terapia, eu estou aqui também para te ajudar, é só me chamar. Só me chamar, a gente marca uma agenda e nós vamos trabalhar isso em você, tá bom? Nós vamos trabalhar à luz da terapia, à luz da palavra, ou seja, uma misturinha, né? Da palavra de Deus com o processo terapêutico. Que a Bíblia também nos ensina esse caminho. Conselho aqui para fechar, então. Ore, faça uma oração, quebrando a crença antiga e declarando a nova verdade na sua vida. Você não precisa viver todo esse sofrimento sozinho. Você não precisa viver tudo isso sozinho. Simone Souza está aqui também. Boa tarde, Simone. Deus abençoa. Gratidão, Maria, por estar participando aqui comigo desde o início. Que prazer, viu? Muito obrigada mesmo. Tem aqui alguém da Pizza Drica também, né? Que entrou. Que bom te ter aqui comigo. Muito bom, muito precioso. Mas entenda isso, meu querido. Não se permita viver essas crenças limitantes sozinho. Não se permita passar por este processo. Permanecer nele. Tem como se livrar deste problema. Tem como sair dessa limitação. Tem jeito sim. Você pode pensar assim, para mim não tem mais jeito, acabou, minha vida é isso aqui, eu nasci para isso, a minha vida toda é isso. Não se iluda. Não se permita dar ouvidos a essa voz que insiste em bater aí dentro, tá? Tem jeito, tem resposta. Tem resposta. E eu te pergunto, qual a crença que você identificou hoje? Qual verdade que você vai declarar no lugar dessa crença a partir de hoje? O que você percebeu? O que você percebeu? Que tal, por exemplo, ao invés de você falar assim, eu não consigo, eu não vou dar conta. Que tal você substituir por frases do tipo, eu ainda não consigo, mas eu vou me preparar e vou conseguir. Por que você não pega essa crença, essa frase que tem te acompanhado, tão negativa, e converta ela em uma afirmação direcionada e que agrada o coração de Deus? Nós precisamos mudar o nosso olhar, porque a crença limitante vem pela negatividade do nosso olhar. Então nós precisamos melhorar o nosso olhar acerca de nós mesmos e da nossa história.
e tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, tá bom? Eu quero te convidar a compartilhar essa live com alguém. Partilhe esse link com alguém. Daqui a pouco eu vou estar encerrando, né? Aí lembrando que todas as perguntas, comentários que são feitos durante a live, quando se encerra a live, esses comentários, tudo isso acaba apagando, não acompanha, não é salvo junto com a live. Mas você vai poder entrar lá depois e deixar o seu comentário, agregar nessa live, partilhar, dizer lá para mim se te ajudou, se foi bom para você. Comenta lá depois que essa live estiver salva. Gostaria tanto de saber o quanto que foi importante para você participar desse momento comigo. Isso, na verdade, me motiva a buscar mais e mais conteúdo. E se você tiver algum conteúdo que você gostaria de me ouvir falar sobre ele, deixa lá nos comentários também e eu me comprometo a fazer uma live em cima deste tema, tá bom? Porque eu tenho prazer em te ajudar. Talvez você não está podendo fazer terapia, mas se eu de alguma forma puder te ajudar aqui com esse conteúdo que eu tenho liberado, eu já vou me sentir muito feliz por eu poder estar contribuindo com a sua história, tá bom? Em nome de Jesus. Nunca se esqueça, fechando aqui, você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é, tá bom? Não se prenda a essas crenças limitantes, tá bom? Um abraço, gratidão a cada um de vocês. E se você que está participando, está assistindo, ainda não me segue lá, que eu estou sempre compartilhando aqui bastante conteúdo, reflexões, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Gratidão por tudo. Beijo, um abraço grande.